Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, antes da gente começar a nossa reflexão, eu queria falar para vocês que eu fiz uma página também no Facebook. Então, os mesmos vídeos que eu coloco aqui no YouTube, eu coloco lá também. Porque eu vi que tinha bastante gente que não tinha muito acesso, conseguia acessar muito o YouTube, então eles têm mais facilidade de estar no Facebook. Então, se para você também é fácil, os mesmos vídeos que eu tenho colocado aqui, de canções, de nossas reflexões, eu também tenho colocado lá na página. Então, vocês escolhem o que é melhor para vocês, tá bom? Mas o importante é que a gente esteja sempre juntos. Gente, eu tenho consciência de que as palavras de reflexão que eu tenho trago para vocês não são muito fáceis, mas eu acredito que é um tempo onde que não tem mais assim. Sabe aquele momento que a gente gostava de acariciar o nosso ego, as nossas vontades, mas é um tempo que Deus tem nos chamados para tomar posição realmente diante dele. É um tempo que Deus tem nos levado para um futuro diferente. E a gente precisa ser também pessoas diferentes e estar preparado para esse novo de Deus. E muitas vezes isso vai exigir da gente posicionamento que a gente não tinha e nós precisamos ter. E hoje não vai ser diferente, gente. Eu vou trazer uma palavra para vocês que está em Mateus 26. E o contexto é que depois que eles celebraram a Páscoa juntos, os discípulos de Jesus, né? Eles foram para o Getsemane, isso antes mesmo da morte, pouco tempo antes da morte de Jesus. Eles foram para o Getsemane para poder orar, né? Então, em Mateus 26, eu vou estar lendo o versículo 37 e 38, que fala assim, ó. Então, Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui comigo, vigiando. Então, praticamente, ele foi para o Getsemane com todos os discípulos, mas para um determinado local, ele escolheu aquelas 3 pessoas que talvez ele tinha mais intimidade, que conheciam ele bem mesmo de perto, né? E eles foram os primeiros discípulos que começaram mesmo no ministério junto com Jesus, né? Que foi Pedro, Tiago e João. Então, provavelmente, eles tinham um nível de amizade, talvez, de intimidade diferente com que ele tinha com os outros. E eu fiquei perguntando assim, Deus, mas como é que eu vou aplicar isso para minha vida, né? E mal sabendo que eu já estava mais do que dentro dessa situação, né? Gente, eu tenho muitos amigos, eu sou muito feliz por isso. Mas existem aqueles amigos que eles sabem tudo da gente, eles são tão íntimos que eles conhecem a gente muito bem, né? Gente, sou uma pessoa que tem um caráter, assim, muito intenso, né? Quem se identifica? Então, assim, as pessoas que estão bem próximas de mim, elas conseguem me ler sem que eu fale nada, porque os meus olhos falam muito do que está na minha alma. Às vezes eu não falo nada, tem amigas que estão me contando alguma coisa e eu tô ali parada, você ouvindo e falando assim, não, mas você pensa isso, né? Gente, mas eu não falei nada. Não, mas você, os seus olhos estão falando isso. Então eu falo muito com os olhos. Para quem é íntimo de mim, me conhece que eu sou assim. E eu acredito que Jesus, ele tinha essa intimidade também com aqueles discípulos. Gente, naquele momento que Jesus levou eles e ele pediu, fiquem aqui comigo porque eu estou muito aflito, eu preciso de vocês. O que aconteceu? No versículo 40 fala assim, depois que Jesus voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo, falou, será que vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora? Gente, isso lhes faz menos amigos? Não. Acontece isso na minha vida muitas vezes já aconteceu isso. Por quê, gente? Tem momentos na nossa vida, esse contexto aqui, Jesus ele estava indo para a cruz. Ele tinha ido para o Getsemane para ele ter um momento a sós com o Pai, antes de ele entregar a vida dele em favor de nós, de todo mundo. E muitas vezes, gente, Deus ele vai permitir que os nossos amigos eles se afastem em determinados momentos da nossa vida, porque eles nos amam menos? Não, gente, porque a cruz ela foi feita para uma pessoa subir só. A cruz foi feita para Jesus e era aquele o momento dele ir para a cruz. Então ele tinha que lidar com aquela situação, com aquela decisão entre ele e o pai dele. E é assim a mesma coisa comigo, né? Às vezes eu tô aqui no meu momento de oração e às vezes eu peço oração para as minhas intercessoras. Eu tenho pessoas que eu confio muito e que sabem muito de mim. E isso quer dizer que elas me amam menos? Não, gente, elas não conseguem sentir a dor que eu estou sentindo.
Por mais que elas orem, a cruz é minha. Isso faz com que eu tenha que tomar a decisão de ir para a cruz ou não. Então a cruz, gente, é nada mais do que deixar as nossas vontades, a nossa carne morrer, os nossos planos morrerem, para que Deus possa ressuscitar uma coisa muito maior do que a gente pensava. É muito difícil a gente entregar a gente mesmo, as nossas expectativas da vida, porque a gente acha que aquilo ali é o máximo, mal sabendo quanto Deus tem a mais para nos dar do que nós estamos entregando. Então, gente, essa lição foi muito forte na minha vida, porque muitas vezes eu me encontro não solitária, mas em solitude, que é o quê? Solitária é quando você está mal sozinha, solitude é quando você é bem resolvido. Então, muitas vezes eu entro pro meu quarto e eu tô aqui com Deus, eu tô conversando e eu estou resolvida porque eu sei que Deus está escutando as minhas orações. E às vezes, por mais que eu peça amigos para orarem por mim, eles não sabem o tamanho da minha dor. Por quê? Porque Deus que fala assim, agora é você vai tomar essa decisão, você vai morrer para isso ou não vai. Então, gente, que a gente possa tomar essa decisão de ir para a cruz. E quando seus amigos estiverem afastados de você, não pensa que isso é culpa deles, né? Por que Pedro, Tiago e João, eles dormiram? Eles não é por mal, eles não entendiam o que estava acontecendo. Por quê? Porque aquela dor era de Jesus, era o momento da cruz de Jesus, não deles. Anos depois, foi o tempo deles. E eles puderam entender qual foi aquela dor que Jesus passou. Então vai chegar um momento que os seus amigos vão passar por essa dor que você está passando. Mas que você tenha essa decisão, gente, de entregar sua carne, entregar você mesmo nessa cruz, para que Deus possa ressuscitar algo muito maior na vida de vocês, na minha vida, em primeiro lugar, gente. Eu escolhi esse cântico, que ele fala da fidelidade de Deus, que mesmo quando nós nos encontramos sozinhas, sem ninguém perto, né? Quando os nossos amigos eles são tirados de nós por Deus por um período, para que a gente viva esse momento realmente dedicado só a Deus, a ouvir a Ele e a pegar decisões nele, que Ele continua fiel a nós. Ele continua nos olhando, Ele continua vendo as nossas lágrimas, Ele continua acreditando na gente e Ele continua nos abraçando e nos amando. Então esse cântico ele fala próprio sobre isso. Vamos estar cantando junto então, tá? Que
possa lembrar dessa letra, dessa canção, na hora que a gente estiver com o nosso coração aflito e cheio de tristeza, assim como Jesus passou também. Não pense que só você viveu a tristeza, mas Jesus também se sentiu aflito e triste naquele momento, com muita dor, mas saiba que fiel é aquele que está conosco. Amém? Tenha uma boa semana e nos vemos no próximo vídeo.